está em Jesus Cristo. E o seu lar, você é pastor, você é líder, o seu lar precisa dessa cobertura, caminhar nessa unidade, nessa paz. Por isso nós queremos orar por todos os pastores e famílias neste momento. Eu quero pedir que você se junte com a sua família agora. Quero que você cubra a sua família de oração. Se você não está com o seu cônjuge aqui, não tem problema, se junte aí com o irmão delegado. Se você vê o seu pastor aí, se achegue a ele. Eu quero que você abençoe a família pastoral neste momento. Nós vamos orar pelas famílias. Nós vamos clamar, render aos pés de Cristo o nosso lar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite e queremos apresentar nosso lar, nossa família, família pastoral, a família, Senhor, dos líderes, esposas, maridos, filhos e filhas. Nós nos rendemos aos Teus pés, Jesus. Guarda, Senhor, cada casamento, guarda, Senhor, cada lar de todas as investidas do inimigo. Põe por terra, meu Pai, em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, a aliança. Guarda, Senhor, cada cônjuge, Senhor, os filhos. Pai, nós oramos para que a nossa família esteja guardada no Senhor e possamos sempre declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Guarda, meu Pai, guarda, Senhor, protege, dá direção, ó Pai, aos cabeças, aos sacerdotes do lar, para inspirar suas famílias, para que os filhos sejam inspirados no Senhor. Ó Deus, quantas investidas, quantos levantes do maligno contra os filhos, contra os casamentos. Por isso nós clamamos, ó Deus, que a nossa família, que a família pastoral, que o lar de cada pastor e cada filho esteja, Senhor, guardado no Senhor. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, supre as necessidades financeiras de cada família, supre, ó Deus, as necessidades emocionais de cada lar. Ah, Deus, que em cada lar pastoral possa haver, ó Deus, abundância de amor, abundância da provisão, abundância do cuidado do Senhor, meu Pai. Senhor, os sonhos que cada pastor tem, cada pastora tem, nós consagramos ao Senhor. Sonhos para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso lar. Ah, Deus, entra com provisão, realiza, Senhor, realiza o Teu querer na vida de cada família pastoral. Fortalece, Senhor, fortalece a aliança, o amor, o pacto dessa família, porque nós, Senhor, quanto a nós dependemos de Ti, e o bom mesmo é que o Senhor está conosco. Que essa seja a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o nosso caminho, Jesus, e não há nada melhor
melhor, Senhor, nada melhor do que estar diante da tua presença. Tu és a minha
sei que vivo estás e um dia voltarás. Ele voltará. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Pode dar uma salva de palmas pro Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa noite de celebração. Dia do pastor metodista livre. Dia do coração aquecido. Nós estamos celebrando hoje. É um prazer imenso receber vocês. Antes de nós sentarmos, gostaria que você desse um abraço, pelo menos 5 irmãos aí. Você consegue abraçar o seu irmão? Chegou gente aí depois. Cumprimente-o. Diga para ele que é bom tê-lo aqui nessa noite. Glória a Deus. Se você abraçou, pode já tomar o seu assento. Tá bom, essa comunhão. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bom, muito bom. Meu coração se alegra em recebê-lo aqui nessa noite. E agora nós vamos receber a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir Deus através da sua palavra? Eu acho que pastor entende-se que pastor é mais avivado que o povo. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Oh, glória! Temos que ser avivado, irmãos, né? Pastor tem que estar animado. Se o pastor, eu aprendi uma frase assim, ó: se o pastor está correndo, a igreja anda. Se o pastor está andando, a igreja para. Se o pastor está parado, a igreja morre. Vou repetir: se o pastor está correndo, a igreja anda, né? Porque ela é outro ritmo, né? Se o pastor está andando, a igreja para. Se o pastor para, a igreja morre. Então, vamos estar correndo na alegria, na presença, na comunhão do Senhor, amém? E é um prazer muito bom estar aqui e receber o pastor Eduardo Goya e a irmã Liana Goya. O pastor Eduardo Goya, ele é o presidente nacional da Igreja Evangélica Holiness. Ele é professor do nosso seminário. Eu fui, junto com o pastor Fábio Elton, fomos um dos primeiros alunos de homilética do pastor Eduardo Goya. O Samuel também, e o pastor Alê também, o pastor Samuca. Verdade, que turma complicada que ele pegou, né? Só pegou encrenca, só nós tudo encrenca, né? Mas ele sobreviveu e nós também. E é muito bom, é uma honra tê-lo aqui nessa noite. Quero convidar então aqui o pastor Eduardo, por gentileza. Eu falo que ele é o pastor colaborador de Vila Moraes. E ele está em casa, e ele está à vontade. Que Deus use poderosamente nessa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Prazer grande estar aqui. O Rodrigo disse que eu sou da casa, então eu estou bem à vontade. É bom reencontrar com irmãos e irmãs queridas. Estou vendo o bispo Hildo ali, eu estou pensando, o bispo está aí, mas
Vamos pregar. Brincadeiras à parte, o Hildo é um amigo pessoal. A gente caminha junto, partilhando pastoreio, repartindo a caminhada, a vida, dividindo alegrias, dividindo tristezas, aprendendo a orar um pelo outro. E é um grupo precioso. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente deu uma reduzida nos encontros e está difícil de pegar no tranco, né, Bispo? As agendas estão complicadas. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos e irmãs. Parabéns a você, pastor, pastora metodista, pelo seu dia. Parabéns. Parabéns porque é um privilégio muito grande, né? Essa é um privilégio que nós recebemos. Não fomos nós que decidimos, não, eu quero ser pastor e ponto. Deus aqui coloca e nos convida para caminhar nessa jornada que por vezes é trabalhosa, por vezes tira lágrimas de nós, mas é muita alegria no coração, não é verdade? Quando a gente vê irmãos e irmãs que o Senhor nos usou para transformar a vida, não tem como nós não sentirmos recompensados. Hoje pela manhã até, disse para o pastor Rodrigo, até 15 horas tinha um compromisso, e essa reunião foi na antiga igreja que nós pastoreamos, né? Aqui no Bosque da Saúde. E chegando lá, logo que nós chegamos, uma irmã, ela me viu, ela deu um grito, olha quem está ali, veio correndo, mas me deu um abraço. E essa irmã é uma história engraçada. Nos retiros que a gente fazia da igreja, aí se fazia um amigo secreto de oração. Não era bem secreto, era um amigo de oração, né? Você tirava o nome, durante o evento você orava e ficava para orar naquele ano pela pessoa, e era desafiado a tomar pelo menos uma refeição junto com a pessoa. Eu tirei, aí saiu o nome do esposo dela, né? Eu falei, legal, vou orar por ele, guardei. Aí vai para lá, para cá, resolvendo coisas, aí no final da noite ali do primeiro dia, a pessoa que estava organizando essa parte falou, olha, faltou algumas pessoas que deram nomes, deram inscrição, mas não vieram. E aí, por consequência, sobrou nomes aqui para orar. Então, nós estamos dividindo entre nós, vamos ficar com 2, pega um aí, pastor. Aí eu fui lá e peguei, quando eu pego, é o nome dessa irmã, que é esposa. Peguei num sorteio em horários diferentes, marido e mulher. Quando ela falou, pastor, isso aí é de Deus, é para orar para sempre agora. E é muito bacana quando a gente vê, na hora de sair, ela me deu um abraço muito forte e falou assim, obrigado, você batizou meu filho, ele bateu cabeça aqui e ali, mas agora está firme, está numa outra igreja, mas está firme, está liderando célula de jovens. E me deu um abraço muito forte e falou assim, obrigado, você abençoou a vida dele e nunca desistiu dele, né? Isso vai alegrando nosso coração e naquela hora você pensa assim, amém, Jesus. O custo é muito pequeno perto da alegria que o Senhor nos concede. O ministério é isso, e você sabe do que eu estou falando. Você sabe que o ministério nós temos tempos de alegria, tempos de tristezas, tempos de euforia e tempos de grandes desertos. E vamos caminhando, né? Se você está na caminhada, estou vendo aqui, acho que é a Amanda, né? Amanda foi minha aluna recente. Foi duro, ela fez o trabalho, mas eu fiquei ali no pé dela. Vamos, Amanda, entrega, ela prega muito bem. Falei, Amanda, você prega muito bem, não desiste, que se você não entregar, você vai ficar sem nota, né? Vamos, entrega. Aí ela entregou. Graças a Deus, e é uma boa pregadora mesmo, né? Investe nela, pastor. Mas se você está nessa caminhada, eu queria te dizer que caminhar com pessoas é um tremendo de um desafio, e envolve alegria que não tem custo. Quando a gente anda e rebobina por onde passa, reencontra amigos, pessoas que
nós fomos usados por Deus para marcar e que nos marcaram. Tenho andado nesses últimos tempos em diversos lugares. No pós-pandemia nós fomos retomando. Já abriram aqui, obrigado. Nossa, nem vi que estava aberto. No pós-pandemia nós começamos, e aí se acumulou as visitas e os contatos, né, junto às igrejas, e começamos, eu tenho feito uma quantidade razoável de andanças e visitas, e nessas andanças e visitas eu tenho deparado com igrejas animadas, igrejas desanimadas, pastores muito animados, mas cansados, e pastores completamente desanimados, sem saber o que fazer para tirar a igreja do lugar. Hoje pela manhã eu e minha esposa estávamos conversando na nossa versão dessa colocação do pastor Rodrigo. Mas eu gosto de pregação, então eu disse: o púlpito desanimado, a igreja desanimada, né? Pastor sem direção, igreja sem direção. E é uma recíproca, às vezes a igreja não anda e o pastor não consegue ter motivação. Então, igrejas empolgadas porque receberam novas pessoas. Estava falando com um dos nossos pastores, ele diz que nesses primeiros meses desse ano ele recebeu mais de 30 pessoas, mais de 10 famílias. Chegaram de repente na igreja, a igreja está: como nós vamos organizar esse negócio aqui? Né? E por outro lado, igrejas que dizem: nós retornamos, mas nem sei onde está o povo. Estamos tentando não morrer, como ouvimos de um jovem hoje à tarde, no seu depoimento. Pastores que você conversa e diz: eu não sei o que fazer. Não sei, não tenho ideia, tudo que eu penso não encontro, não tenho recurso, não tenho pessoas, não sei por onde, e eu estou caminhando. Esse rapaz que eu estou comentando, ele diz assim: eu sou o líder do louvor da minha igreja, não toco, não canto, não sei mexer no som, mas não tem outro, eu que sou o líder. E ele diz: eu não desisto da minha igreja. Pessoas que amam Jesus, querem estar com o Senhor, mas têm enfrentado. Eu não sei qual o seu sentimento, como você está. Se você está na turma da euforia, se está na turma dos cansados, está na turma dos que não estão conseguindo ver muita perspectiva. A frase que mais eu tenho ouvido é: a pandemia quebrou a nossa igreja. A pandemia, os membros não voltam, não querem voltar. E se a gente fala que vai parar as transmissões, eles falam que vão assistir de outra igreja. E às vezes não tem ânimo, né? Ouvi de um pastor que diz que as finanças foram ladeira abaixo, e ele ouviu de um membro e diz assim: como a igreja não tem reunião nenhuma, então não precisa de dízimo e oferta. E simplesmente achou que, como não estava tendo reunião, não havia necessidade de que ele dizimasse, como se o dízimo fosse uma mensalidade para manter a igreja, né? Totalmente distorcido o entendimento bíblico do que é o dízimo, né? E assim vamos vendo realidades. E como nós trabalhamos nesse contexto? E eu queria chamar a atenção vocês um texto que talvez vocês já meditaram, já conhecem, em que o apóstolo Paulo, ele está diante de uma situação que possivelmente Timóteo está passando por um tempo que necessitava de encorajamento. Não sei afirmar se ele estava desanimado, mas ele precisava de encorajamento. Ele precisava de ter uma injeção de ânimo extra, ele precisava ser chamado a atenção. E é interessante que normalmente o apóstolo Paulo, ele não é o apóstolo João. O apóstolo Paulo não é João, João é filhinhos.
escreva essas coisas para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tende um advogado junto ao Pai. Paulo já é mais direto, né? Entrega para Satanás, né? Paulo não dava volta. A respeito dessas coisas, tem ouvido e pá, na lata, ao ponto de dizer, tuas palavras são muito pesadas. Ele era muito reto. Mas interessante que nessa conversa, nessa carta com Timóteo, seu discípulo, que ele chama de filho, ele faz um tratamento diferente, é outro Paulo. E ele faz um encorajamento para Timóteo, que eu queria entender que, para nós, nesses dias, é o encorajamento de Deus para as nossas vidas. E ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7. Estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. Estou com a NVI aqui, eu peguei a minha Bíblia, eu estou usando a NVI, mas desse texto especial, estou preferindo usar a Almeida. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E esse texto que o dom que há em você pela imposição das minhas mãos, faz referência a um texto de 1 Timóteo 4,14, quando ele diz que Timóteo recebeu isso com oração de imposição de mãos dele, Paulo, junto com o presbitério, e que por meio de palavras proféticas ele recebeu esse ministério. Eu não sei se essa experiência foi uma experiência pentecostal e estava aquela galera em cima dele orando e Paulo recebeu uma revelação especial e começou a profetizar na vida daquele jovem, frágil, tímido, muito novo para os desafios que ele tinha, e ele desandou a falar. Ou se era uma reunião mais assim, desculpa a expressão aqui, mais batista, assim, orando. Deus está te mandando, vai em frente, meu filho, segue, né? O texto bíblico não diz, não importa a espiritualidade, mas o que havia na vida de Timóteo, que ele teve um encontro em que Deus trouxe para ele uma revelação, que por profecia, por uma manifestação profética, confirmada por Paulo e testificada pelo presbitério. Esse é o ponto central. E o ponto central para nós entendermos a necessidade de reavivarmos o nosso chamado dom é que ele aconteceu. E eu estava pensando, é alguma coisa do tipo, faz novo de novo. Faz um novo novamente. É um novo em cima de algo que já fez. Dr. Russell Shedd diz que avivamento é como tirar as poeiras da prateleira. É como dar uma repaginada no que existe. Ele diz, no avivamento, o que acontece? Se ora extraordinariamente, mas no cotidiano se ora extraordinariamente, normalmente. No avivamento, as pessoas cultuam a Deus de uma forma extraordinária. Mas no dia a dia, nós cultuamos a Deus. No avivamento, tudo que você possa pensar existe em grau menor. É como se houvesse uma intensidade maior, uma retomada. Então, o que nós estamos falando aqui nesta noite, pastores, pastoras, líderes, é que Deus está falando em cima do que Ele já fez. Ele quer que você reavive. Você poderia pedir aqui para vários contar, né? Eu sei do Rodrigo, porque, como ele disse, foi meu aluno, dos primeiros alunos, né? E eu cheguei 2 semanas atrasado, porque não tinha professor. Aí o diretor, o pastor Arata, me indicou, o Dionísio entrou em contato comigo, peguei o negócio, o trem andando, e chegamos atrasados, mas vamos que vamos, né? Vamos aprendendo junto, né?
Mas eu sei do chamado do Rodrigo por conta disso, por causa do convívio, das conversas e de pessoas que conheci e contaram a história, né? Desde pequeno, o pessoal chamava ele de pastorzinho, né? Tinha o famoso terninho que usava, e desde pequeno a turma já... E talvez, se vier aqui na Vila Moraes, tem alguns membros bem antigos, vai dizer, eu lembro desse terninho, eu lembro do pastorzinho, né? Mas assim como essa história do Rodrigo, você tem a sua história. Você teve o seu momento. Você teve a sua oração de um Paulo na sua vida, que te vocacionou. E sabe, queridos, esse é o ponto central. E Paulo, nessa passagem, para trazer esse reavivar, ele usa a expressão, várias vezes, e aqui ele não usa a expressão, mas se você voltar nos versos anteriores, a partir do verso 3, ele vai usar a expressão lembro. E ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência limpa. Porque sem cessar, aqui começa, lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lorde e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Depois ele diz, por essa razão, por essas coisas todas que eu lembro mais uma vez, venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo vai fazer uma série de coisas que ele lembra. Olha que interessante, o reavivar de Deus, ele vem de um encontro especial que nós temos que ter. Se Deus não der o carimbo do nosso coração por meio do Espírito Santo, nós vamos sair daqui só com informações na cabeça. Mas olha que interessante, Paulo vai lembrar Timóteo e ele usa essa expressão. Primeiro, eu lembro de você nas minhas orações, eu oro por você. E ele não é oro, de vez em quando eu lembro lá, estou meio lembrado, né? Encontrei o Alexandre ali agora há pouco, aí como você está, eu lembrei que ele tinha tido muito tempo atrás, não sei se é tanto tempo assim, mas um acidente. Nesse tempo, será que eu orei pelo Alexandre? Talvez, quando vinha notícias no começo, mas depois não vi mais notícias, acho que eu não tenho orado por ele. Mas quando eu bati o olho nele, eu lembrei, perguntei, e aí, você está bem? Veio claramente essa imagem, como que está o Alexandre? Mas Paulo não é assim não, orei de vez em quando, aí bateu na cabeça, eu lembrei. Ele diz o seguinte, lembro de você noite e dia. Paulo estava intercedendo por Timóteo. Lembro de você nas minhas orações. Lembro das suas lágrimas. Que lágrima? Timóteo devia ser um cara chorão, um molequinho frágil, qualquer coisa ficava embirrado no canto. Ou será que ele está falando da sensibilidade de sentir a presença de Deus, de ser tocado pelas coisas, ou mesmo da sua fragilidade emocional? Mas eu lembro como você, Timóteo, das suas lágrimas, de como talvez quando nós orávamos, você se quebrantava, quando estávamos servindo e acontecia alguma coisa, aquilo mexia com o seu coração. Se você ouve alguém falando assim de você, o que você faz? Você rebobina. Uau, é alguém que está orando por mim. Eu estou só bagaço, mas tem alguém que ora por mim dia e noite. Uau, tem alguém que lembra dos momentos de meu quebrantamento e como eu era sensível, como eu sou sensível. Estou ansioso para ver você, para que eu transborde alegria. Não é para que eu chegue aí e te dê uma dura, te ponha nos trilhos. Não, para que eu transborde de alegria. Porque talvez está dizendo, Timóteo, você é um cara que tem valor.
porque você é um cara que eu valorizo para a minha vida. Lembro da sua fé sem fingimento, da sua fé sincera. E para falar que ele lembrava, ele diz assim: qual habitou primeiro na sua avó Lorde e na sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você, que você continua firme, que essa sua confiança em Deus não foi abalada, nem está sendo abalada por qualquer que fosse a dificuldade. A dificuldade é aquele, sendo jovem, estava tendo que enfrentar uma realidade do pastoreio. Paulo lembra da fé, mas ele não faz só dizer assim: não, cara, eu lembro, você é um cara muito firme, muito sério com Deus. Ele vai um pouquinho mais. Ele fala assim: eu lembro tanto que eu sei como era a vida da sua avó, como era a vida da sua mãe, e portanto eu imagino como é a sua caminhada de fé. Paulo não está falando do nada, ele está indo na raiz das suas lembranças. Paulo lembra de como eram as coisas. E ele chega no último lembro da experiência. Você lembra quando nós oramos, Timóteo, eu impus as mãos junto com o presbitério e Deus se manifestou ali? Eu gosto mais de pensar numa grande experiência penteca mesmo. O povo gritando e orando, e de repente Paulo recebe uma palavra e começa a profetizar sobre a vida daquele. E esse aqui vai ser um jovem que serve a Deus, vai ter um ministério, vai ser usado por Deus, e profetiza sobre a vida daquele rapaz, jovem que vai se tornar pastor, né? Você lembra quando oraram por você? Quando você recebeu o chamado? Outro dia estávamos conversando, uma das nossas pastoras, ela virou e falou assim: nós estamos visitando lá a igreja, né, quando a Eliana falou. Aí ela disse assim: inclusive eu recebi o chamado num acampamento que o pastor Edu pregou. Eu não sei se ele lembra. Eu puxei na minha cabeça e falava vagamente, mas não estava lembrando. Lembro que eu, não sendo pastor dela, eu batizei ela, porque o pastor em que estava servindo pediu para mim fazer os batismos, quando eu era um tipo de tutor dele, né? E é interessante, né? Eu não lembrava, mas para a pessoa está marcado. Houve um apelo, né? Você lembra quando você recebeu o chamado? Como foi? Como você orou? E para alguns colegas aqui, talvez já faz um tempinho, né? Para mim já faz bastante tempinho. Mas eu lembro do pastor que orou comigo. Eu lembro o local. Não lembro as palavras que ele usou. Mas eu muito inseguro, duvidando do chamado de Deus. E ele com jeito me encorajou e orou por mim. Eu lembro que estávamos num acampamento na varanda da casa do administrador, umas cadeiras que tinha lá, e a gente tomando uma picada de pernilongo, conversando, e eu lembro direitinho. Lembro que ele orou por mim. Você lembra de quando oraram por você, quando você disse: Senhor, eu quero te servir? Paulo faz uma série de lembro de você nas minhas orações, lembro das suas lágrimas, lembro da sua fé, lembro que ela habitou primeiro na sua avó, na sua mãe, lembro que você tem um chamado, recebeu por imposição das minhas mãos. E aí ele vem com a expressão: por isso tudo, eu quero que você reavive esse dom, que você reacenda essa chama. Na NVI, ele usa
torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pastores desanimados ou passando por lutas não perderam a vocação. Muitos colegas, e você deve, a hora que eu falar isso, você vai lembrar de muitos, que no caminho acabaram deixando. E, infelizmente, alguns deixaram o próprio caminho da fé. Outros deixaram o pastorado, estão amargurados em algum lugar. E outros acabam por deixar o próprio caminho da fé. Mas pastores cansados, abatidos, pastores e pastoras, não perderam o dom nem a vocação de Deus. Por isso precisam reavivar. Se você está em lutas, se você está passando em felicidade de pensar junto com o dia do pastor e pastora metodista, de pensar na semana do coração aquecido, de lembrar que nós precisamos estar reaquecendo. Eu já falei isso várias vezes, eu gosto muito de vir aqui e pode ter certeza que toda vez que eu venho aqui eu sou muito abençoado. Não só me sinto muito bem, como sou muito abençoado, sou altamente encorajado, né, pela alegria do louvor, né? Quando estou aqui com a igreja de Vila Moraes, de vez em quando fico vendo, não dá para ver a live porque é no mesmo horário os cultos, mas de vez em quando eu vejo uns recortes e alguma coisa do louvor e eu me sinto muito bem, isso me reaviva, me reanima, né? Me sinto. Daqui 2 semanas, no feriado de Corpus Christi, nós vamos, eu, minha esposa e mais uma pessoa da nossa igreja, nós vamos estar em Campo Grande, um encontro das nossas igrejas da região Centro-Oeste e Norte, que também é uma região que o pessoal é mais avivado que as nossas igrejas aqui da região de São Paulo. E eu gosto muito de estar com eles, porque aquilo reacende a minha fé. Eu vou como presidente, mas tenho a honra de poder ir, não sendo da região. O pessoal fala, me sente que eu sou da região. Quando eu não vou, por que você não veio? Não, porque eu não sou da região, né? Então, mas é um prazer muito grande estar com eles. Aquilo reaviva, reaquece o meu coração. E nessa noite eu queria te fazer um convite. Reaviva o dom. E depois ele continua, é uma outra parte que nós não vamos refletir, quando diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Outra versão diz que o espírito, a NVI, por exemplo, diz, pois Deus não deu o espírito de covardia. E outra versão vai dizer, porque o espírito que habita em nós não é de covardia. Então, a interpretação da maioria dos intérpretes é que está falando não do nosso espírito, mas do Espírito de Deus que habita em nós, que não é de covardia, mas de poder, amor e moderação, né? Não sei como você está. Será que o pessoal do louvor, já que eu estou muito em casa, pastor, então, pessoal do louvor, será que a gente pode cantar a primeira música, Bondade de Deus? Enquanto que nós somos hoje cedo, qual foi a primeira música que o dirigente de louvor cantou? Exatamente essa. Eu olhei para minha esposa, a hora que o Isaías começou a falar, eu falei, essa música está perseguindo a gente. Eu queria que a gente lembrasse, e nessa noite você pudesse orar, Senhor, reaviva a minha vida, reaviva o chamado em mim, me faz lembrar. E eu tenho um segundo desafio para você. Se você diz assim, beleza, pastor, mas eu estou ok, ótimo, graças a Deus. Então a pergunta é, quem é o Timóteo que você precisa encorajar? Sabe,
A gente às vezes vê colegas afundando e a gente não se oferece para ser Timóteo na vida deles. Tem um pastor que caminhei uns 2 anos conversando com ele semanalmente, aí deu uma melhorada, nós diminuímos. Mas de vez em quando ele me manda uma mensagem assim: podemos conversar? Aí eu falo para a minha esposa: o barquinho está começando a afundar de novo, está precisando conversar. E nos períodos muito difíceis para ele, nós caminhamos junto. Ficávamos 1h30 conversando não, eu ouvindo ele. Foi muito importante para ele poder se restabelecer e estabilizar. Tá levantando aí. Mas se você tá legal, quem são os Timóteos que você precisa estender a mão? Será que tem pessoas que você pode dizer: lembro de você, cara, dia e noite oro por você, lembro das suas lágrimas, lembro da sua fé, eu te conheço de muito tempo, lembro daquele acampamento quando Deus trouxe o chamado. Cara, você precisa reavivar o dom que é em você. Sabe, a gente vê gente afundando e a gente fica só olhando. É tempo de nós aprendermos que nós temos que ser Paulo para alguns Timóteos que estão por aí. Amém? Então, ora, se você precisa nessa noite de ter esse momento com Deus, peça a Deus: reaviva o dom que é em mim. Naquele dia, naquele lugar que o Senhor me chamou, reaviva esse dom. Se você diz assim: olha, estou voando baixo, então a pergunta é: qual é o Timóteo que você precisa socorrer? Amém? Vamos cantar esse cântico que fala da bondade de Deus. Deus que vem de encontro a mim e você é um Deus fiel, um Deus bondoso. Nessa noite, alarga o teu coração. Tem esse encontro com o Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Declara isso para o Senhor, irmão. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, Ele sempre está ali, querido. cantarei. Ele é um Deus bondoso. De Deus. És fiel e Ele é fiel, querido. E nessa noite Ele quer que você reavive o dom que é em você. em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tens.
queremos renovar e pedir para o Senhor reavivar o dom que há em nós. Aqueles que estão passando por lutas, estão desanimados, tenho certeza que nessa noite receberam do Senhor encorajamento, reavivaram aquilo que há no coração. E Pai, se aqueles que estão bem, certamente nessa noite foram desafiados a lembrar dos Timóteos que nós precisamos estender a mão. Não nos deixe, Senhor, ver Timóteo por aí sucumbindo, sem fazer nada. Nos perdoa quando nós olhamos e às vezes até balançamos a cabeça. Deixou. Não aguentou. Nos perdoe, Pai. Nos ajuda a ser como Paulo foi para Timóteo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar por um instante, querido. Quero, essa palavra que o pastor Eduardo trouxe. Quem esteve na vigília? Vocês lembram da palavra que foi pregada na vigília? Reavive o dom. Não combinamos nada, né, pastor? Deus está falando com a gente, falando com os pastores. Sabe, irmãos, o maior bem que a Igreja Metodista Livre tem são os pastores. É você. Você é o maior bem que a Igreja Metodista Livre tem. Comecei essa missão de superintendência, e vocês têm acompanhado no grupo de WhatsApp, cada semana, um tempo de mesa, tomando cafezinho, alguns, mas muito reforçado, né? Os banquetes aí, está sendo muito bom. Outros era pizza à noite, né? Mansocorro. Muito bom estar lá. Outros ainda não tive a oportunidade. Eu tive o pastor Gerson, comer um salmão. Ele fez eu comer um salmão. Nem Salomão em toda a sua glória comeu um salmão daquele, pastor Gerson. E está sendo tão gostoso essa caminhada. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês que o meu coração está quebrado. Em cima disso que o pastor Eduardo acabou de colocar. Porque eu tenho ouvido o coração dos colegas. Alguns estão voando baixo. Outros estão sofrendo muito. As igrejas, algumas igrejas com muita luta. E aí, posso abrir meu coração com vocês? Quando eu falo que vou abrir o coração, a Lídia fica preocupada. Mas eu quero abrir meu coração de verdade para vocês. Sabe o irmão concílio? Quem já ouviu falar no irmão concílio? Na vigília vocês conhecem. Sabe o irmão concílio, né? Quando a gente está bravo, com bronca, ele fala: a culpa é do concílio. Concílio é fogo. Olha, tem que pegar esse concílio. E eu fico pensando, coitado do irmão concílio. Se pudesse conhecer, conversar com ele, porque o pessoal fica muito bravo com ele. E na verdade a gente descobre que é outra coisa. Irmãos, eu sou o Rodrigo. Antes de ser superintendente, pastor, eu sou o Rodrigo. Toda vez que eu sento num tempo de mesa, eu quero ser o Rodrigo. Eu não sou muito institucional. Aliás, eu sou menos. Tem que ser institucional, mas eu não sou muito institucional. Eu sou relacional. Eu gosto de relacionamento. Eu gostaria muito que você não tivesse medo de sentar comigo. Você vai sentar com o Rodrigo. O Rodrigo quer ser amigo. O Rodrigo também que passou por crise. Passei por crise aqui nessa igreja violenta. Eu lembro, liguei para o Bispo Hildo. Falei: Bispo Hildo, pelo amor de Deus, me tira dessa igreja. E o Bispo Hildo, do jeito dele, assim, encorajador, ele falou assim: Rodrigo, é assim mesmo, é começo, a prova é grande, o ministério é difícil, mas Deus está com você, fica aí, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, porque o bispo acreditou. Aliás, o bispo me colocou em duas situações assim muito difíceis. Uma foi aqui, a outra foi no seminário.
Foi difícil, mas deu tudo certo. O nosso bispo não é institucional. Ele é amigo, ele é homem de Deus. Porque a gente é tudo irmão. E o que tem quebrado o meu coração é ver colegas que estão quebrados. E aí, quando chega o superintendente, sabe cachorro acuado, que fica ali no cantinho, que você está chegando, você vê que o cara está desconfiado. Será que eu posso confiar nesse cara? Fica com medo. Ó, não fica com medo não. Tem liderança. Quero te ensinar uma coisa sobre liderança que eu tenho aprendido. Liderança não é autoritarismo, liderança não é cargo, liderança não é título. Liderança é, sobretudo, relacionamento. Liderança é agregar valor na vida das pessoas. Tem alguns pastores que estão parados há algum tempo de estudar. Alguns eu já cheguei e falei: pastor, o que você quer estudar? Aí ele falou assim: eu quero estudar isso. O que falta para você estudar? Ele: um empurrãozinho. Falei: então vamos lá. Quanto custa? Ele custa tanto. Você tem dinheiro? Não tenho. Falei: vamos lá. Levantamos 2 trens, o cara já está estudando. Porque se você é o bem mais precioso que a Igreja Metodista Livre tem, você tem que se tornar cada vez mais valioso para as igrejas. Você se torna valioso quando você estuda, quando você busca agregar valor ao seu ministério. E de minha parte, como Rodrigo, não como superintendente, eu quero te ajudar a agregar valor, porque quando eu assumi essa igreja aqui, eu tinha 26 anos, eu não fazia a menor ideia do que era liderar, eu só tinha paixão. E aí foi horrível. 2010 foi uma tragédia. 2011 foi uma tragédia e meia. Aí falei: bom, preciso estudar. Aí fui fazer doutorado. Fiz doutorado, irmãos, em ministério. Não serviu para nada. Não me ajudou em nada na igreja. Aí eu falei: e agora? Aí fui fazer uma pós-graduação em Campinas, no meio dos presbiterianos. Plantação e revitalização de igreja. Aí eu aguentei cada uma naquele seminário. Do lado de mim tinha um presidente de presbitério, como se fosse superintendente. E ele falou com todas as letras: como que o nosso seminário, Seminário Presbiteriano do Sul, está baixando de nível, estão recebendo até metodista. Eu falei: puxa, o senhor está falando sério? Ele: eu estou falando sério. Tive que aguentar aquele herege. Aquilo não é pastor. Voltei para cá, falei: vou colocar tudo em prática agora. Sabe o que eu descobri? Falar igual o Giba, um líder aqui da igreja. Eu fiquei cheio de conhecimento, aprendi muita coisa, fiquei parecendo uma Ferrari, só que eu não sabia onde ligava. Aí o Giba chegou para mim e falou assim: bispo, pastorzão, você fez doutorado, você fez pós-graduação, mas pastorzão, a gente não sai do lugar. Para que todo esse conhecimento? Eu falei: eu também não sei, Giba. Eu me rendi. Eu falei: eu também não faço a menor ideia, porque eu estou perdido, estou mais perdido. Aí várias vezes tomava café com o pastor Eduardo Goya. Aí foi onde a gente entendeu de pedir ajuda. E a gente foi, procurou o Arata, procuramos o Marinho, e aí foi que a gente conheceu o MAP, e aí foi onde a gente aprendeu como usar as ferramentas. Tinha um monte de ferramentas, mas não sabia como. Sabe que você imagina uma caixa de ferramentas e não sabe o que fazer? E muitas vezes o que falta para nós é isso. É um direcionamento de como usar as ferramentas. É alguém dizer para a gente: vai por aqui, faz esse curso aqui, deixa eu caminhar com você. Só isso. Porque a melhor coisa do mundo, irmãos, eu falo de boca cheia, a melhor coisa do mundo é ser pastor. Mas é melhor ainda um pastor cheio do Espírito e um pastor sabendo usar as ferramentas, né? Ter um Paulo na nossa vida, ter humildade para falar assim: puxa, acho que preciso me atualizar, preciso de uma direção. E aí não posso caminhar sozinho. Sozinho não. Repita comigo: sozinho não. Você pode ser um pouco mais ousado, falar: sozinho não. Você pode dizer para o seu irmão, falar para ele assim: sozinho não. Sozinho não. Sozinho não. Sozinho não. Então, vocês não se preocupam, os que eu ainda não sentei, que eu estou tentando marcar, não fuja de mim não. Eu não sei nem o que é ser superintendente, então você fica despreocupado. Eu quero ser amigo. Eu quero caminhar com você, quero comer com você. Só que o nível está alto, né? Você viu que o último foi salmão. Não é brincadeira, irmãos.
pastorzão, a gente vai comer, o que a gente comeu? Filé de frango, né? Mas no alho, né? Filé de frango no alho lá. Saí de lá cheirando a fumaça, mas foi bom. Valeu a pena. Então, e eu quero, em cima dessa palavra do pastor Eduardo, dizer: você está sentindo falta de alguém aqui? Alguns pastores justificaram a ausência. Vamos encorajá-los, vamos amá-los, vamos servi-los. É isso que a gente quer, caminhar como família. Porque, irmãos, eu creio que Deus está trazendo um avivamento para a nossa igreja. Ontem eu estava lá com o bispo lá no Concílio Noroeste. Nossa, Deus, foi uma bênção, né, bispo? A nossa vigília foi uma... Quantos querem uma outra vigília daquela lá, irmãos? Então, daqui em junho eu quero marcar uma outra vigília. Aí vamos abrir para as igrejas. Só precisa ver uma igreja onde pode fazer barulho. Estou pensando até fazer em Mariporã, porque lá eles foram até às 5 da manhã, ninguém reclama. E estava bem barulhento, né, bispo? Aí, ó. Então, a gente vai para Mariporã, faz a vigília em Mariporã. A partir de julho, essa palavra que eu queria dar para os irmãos. Uma vez por mês nós vamos nos reunir. Vocês preferem de segunda ou de sábado de manhã? Sábado, segunda à noite ou de sábado de manhã, uma vez por mês? Quando que é melhor? Eu vou fazer uma enquete lá no grupo, tá bom? E aí nós vamos ter momento para compartilhar o coração, falar do ministério. Vão ser encontros de vida, encontros divinos. Amém? Deus abençoe. Tânia. Aleluias. Enquanto o pastor Rodrigo estava falando, e também dentro da palavra que o pastor Eduardo ministrou, eu, como representante da Federação Feminina do Consulpa, sempre que a gente se encontra com as presidentes, com as mulheres do nosso concílio, a gente sempre fala a respeito dos nossos pastores. E uma orientação que a gente sempre dá sejam bênção na vida dos nossos pastores. Presidente da Sociedade Feminina, mulheres, abençoem os nossos pastores. As famílias pastorais, acolham as famílias pastorais, sejam intercessoras, parceiras, mulheres que oram, que clamam pela vida dos pastores. E como Federação Feminina, eu posso dizer para vocês que nós temos um carinho especial pelo chamado de cada um de vocês. Assim, nós somos muito gratas. E pensar na obediência, né? No sim ao chamado do Senhor. É um privilégio, mas nós sabemos também o quanto às vezes é uma caminhada dura. Então, contem sempre com as nossas orações como representante da Federação Feminina do Concílio. As mulheres dentro das igrejas locais, temos aqui algumas presidentes que estão nos prestigiando e elas estão aqui comigo, e a gente sempre fala isso. Então, somos parceiros de orações, queremos estar sempre cobrindo os nossos pastores de orações, acolhendo, abraçando, envolvendo famílias pastorais, porque é exatamente isso, pastor, o nosso ministério começa exatamente dentro da família, não é? Então, se a família do pastor não está bem, ele não vai estar bem. E que a gente seja esse apoio. Contem sempre conosco, pastores. Nós amamos muito vocês. E assim, em nome até do povo metodista livre, né? E pegando um gancho nisso que o pastor falou, vocês são muito importantes. Como vocês são importantes para nós. Até nos direcionamento. Eu estava ali também lembrando de alguns direcionamentos que eu recebi ainda na minha mocidade. De pastores que já nem estão mais aqui, e que eu segui porque eu entendia que eles eram líderes, a autoridade que eles tinham sobre a minha vida, e hoje eu vivo os frutos disso, porque um pastor um dia me direcionou, me guiou, cuidou de mim, me aconselhou, eu obedeci, e hoje eu sou bênção. Então vocês são muito importantes, nós amamos vocês, amém? Amamos vocês assim, de coração, aleluias. Ministério de louvor, glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Eu vou pedir para vocês só uma gentileza. A
gente vai começar agora uma parte muito legal, que é a nossa parte de homenagens. Eu vou pedir para vocês, só se vocês puderem puxar essa parte aqui para mim, para cá, porque aí os pastores vão subir. Glória a Deus. Só enquanto... Eu gostaria de fazer um reconhecimento muito rápido. Quem são os delegados que estão aqui conosco nessa noite? Posso pedir para vocês se levantarem, por favor? Os delegados que vieram representando as suas igrejas. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje conosco, amém? Podem se assentar, por favor. Nós vamos começar agora, só enquanto o pessoal do Ministério de Louvor me ajuda aqui. A Federação Feminina, juntamente com o Concílio, preparou também uma singela lembrança desse nosso encontro. A sugestão é para ainda embelezar muito mais o seu gabinete pastoral, pastor, ou a sua mesa, o seu escritório, um espaço que você tenha lá na sua casa. É de coração, com muito carinho. Eu vou chamar aqui a Viviane, que é a presidente da Sociedade Feminina de Eldorado, ela vai me ajudar. Vou chamar também a Isabel, representando a Joade do Concílio. Vem cá, Abel, por favor. E nós vamos começar a chamar agora os nossos pastores aqui presentes, candidatos ao ministério. Candidatos ao ministério, nós temos também um carinho muito especial por vocês, porque todo pastor começou por candidato ao ministério, não foi? Ou não? Estou errada, pastor, me corrige. É isso, né? Então, nós temos aqui entre nós alguns candidatos ao ministério e assim... Em nome de Jesus, que você seja também, se sinta motivado no seu chamado, na sua jornada. Conte com as nossas orações sempre. Nós também amamos vocês, nossos futuros pastores. Amém? Em nome de Jesus. Pastores, segundo o coração de Deus. E nós vamos começar aqui chamando, vou pedir a gentileza de, conforme você for chamado, pastor, você vai receber o nosso presente, lembrança desse encontro. Vou pedir para você continuar aqui. Pode até subir e ficar aqui no cantinho, porque depois a gente vai ter um outro momento com o nosso bispo. Amém? Posso começar? Vamos lá, deixa só eu mudar aqui a minha ordem. Vamos lá. Eu gostaria de começar então chamando aqui a pastora Delma, pastor Samuel Cecílio, glória a Deus, o pastor Fábio Elton, pastora Débora Masson, pastor José Orlando, por favor, pastor Francisco Atanásio, candidato ao ministério Glauber Atanásio, pastor Everaldo Oliveira, pastor Júlio Bosque, glória a Deus, pastor Josué Crespo, candidato ao ministério José Molina, o bispo José Hildo, pastor Samuel Melo, pastora Núbia de Melo, pastor Gerson Molina, candidato ao ministério José Carlos. Para quem não sabe, queridos, meu amado marido, pastor Rodrigo Lima, por favor, pastor Fabiano Freire, candidato ao ministério Tiago Tavares, pastor José Olacir, pastor Alexandre Araújo, glória a Deus, pastores metodistas livres. Esqueci alguém? Não.
Ok. São esses queridos, amada igreja. Que nós estejamos em todo tempo orando e intercedendo por eles, declarando o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso zelo. Eu gostaria de passar agora para o nosso bispo. Amém. A Tânia faz questão que a gente, aí na pegada da mensagem de hoje, que a gente lembre, que a gente recorde dos momentos assim importantes da nossa vida, do nosso chamado, da nossa salvação, do nosso primeiro amor e também do momento da nossa ordenação. Vamos renovar os votos? Eu fiz aqui eu adaptei aqui, coloquei em 5 questões. Acreditas sinceramente que recebestes o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para pastoreardes o rebanho de Deus e acatarás as orientações daqueles que Deus colocou em posição de autoridade sobre ti? Amém. Estou com vocês nessa. Crês que as sagradas escrituras providenciam toda a doutrina necessária para a salvação eterna e renegarás quaisquer doutrinas que estejam em desacordo com a palavra de Deus? Amém. Assumes o compromisso de dedicar-te com fervor e diligência à prática das doutrinas, sacramentos e disciplina de Cristo, e serás persistente em tua vida de oração, na leitura das Escrituras Sagradas e nos estudos que te enriquecerão no conhecimento destas Escrituras, e manterás viva a chama do Espírito que te chamou para esta santa vocação? Prometes conduzir tua vida e a tua família segundo a doutrina de Cristo, esforçando-te para ser um farol e um exemplo para a congregação que Deus confiou aos teus cuidados? Amém. E por fim, trabalharás incansavelmente pela promoção da paz, do amor e da harmonia entre todos os cristãos, principalmente aqueles que estão sob a tua responsabilidade pastoral? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e assim nós vamos terminar. E nós vamos terminar, não vai embora correndo não, tem um caldo para nós aqui embaixo. Só sair ali, descer à esquerda a escada, tem um caldo. Quem está com fome? Eu estou com fome. E caldo é bom porque não pesa no estômago, você pode dormir tranquilo, né? Quem começa a passar dos 40 já começa a ter problema, né, pastor? Então nós vamos orar. Quero chamar aqui a irmã Liana Goya. Ela vai estar ministrando numa desses encontros nossos mensais. E ela é uma bênção também. Atrás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher, e atrás de uma grande mulher sempre tem um grande homem, né? Então, muito grato pela sua presença. Por favor, ore por nós. Amém? Parabéns a todos os pastores, pastoras. Vocação muito digna do Senhor. E muito bom poder, de alguma forma, também estar junto com vocês nesse dia. Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória sejam dados a Ti. Que oportunidade maravilhosa de servir ao Senhor, que privilégio poder fazer parte da obra de um Deus que é todo poderoso, que é infinitamente maior do que tudo que a gente pensa, e ainda assim o Senhor nos permite fazer parte disso, fazer parte de ver vidas transformadas, fazer parte de a gente com a nossa humanidade limitada, cheia de defeitos, lutando com os nossos pecados, com as nossas próprias mazelas, ainda assim poder ministrar
e trazer vida na vida de outras pessoas através do sangue de Jesus. Oh, Senhor Deus, muito obrigada, Pai. E assim eu te peço que o Senhor ajude cada um desses colegas, ministros do Senhor, que tem se dedicado, que tem se dado de corpo e alma, com aquilo que tem de melhor para o Senhor, pelo amor para o Senhor, tem dado do melhor deles. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas preciosas desses pastores e pastoras. Senhor Deus, considerando cada qual a sua humanidade, eu te suplico, Pai, em nome de Jesus, supre cada uma das suas necessidades, daquelas que são expressas e daquelas que estão escondidas no coração, às vezes tentando aguentar, dar conta do ministério, às vezes escondem de si mesmos, mas o Senhor conhece todas elas. Então, por favor, Pai, supre, capacita, Senhor Deus, em nome de Jesus, com a porção do Teu Espírito, Pai, fortalecendo para o exercício do Teu ministério, Senhor Deus, para que tenham autoridade, poder na Sua palavra, no Seu ministério, na Sua ação, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Senhor Deus, daqueles que cuidam da Tua noiva, dá graça, Senhor Deus, para ter amor, para ter misericórdia, para com a Tua noiva, que às vezes é tão teimosa diante do Senhor, Pai. Oh, Senhor Deus, dirige, guarda essas vidas, e te louvo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que foi lembrado hoje, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada um deles e através deles, Pai. Assim eu oro grata em nome de Jesus. Amém. Por favor, pastora Eliana, nós preparamos aqui uma lembrança, presente com todo carinho do nosso encontro. Muito obrigada pelo seu carinho. Amém? Por favor. Amém, irmãos? Que vocês tenham um domingo abençoado. Que Deus abençoe nossas igrejas. Que amanhã o fogo desça nas nossas igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Está encerrado. Vamos tomar caldo. Deus abençoe em nome de Jesus.